Olá pessoal, boa noite. Conforme eu falei ontem, hoje eu estou fazendo a primeira live do nosso carnaval. E como é sobre carnaval, não tem como a gente deixar de brincar um pouco com as metáforas, né? E geralmente usamos máscaras no carnaval, seja para algum personagem, alguma fantasia que a gente tem, que a gente cria e deixa extrapolar no carnaval. Mas hoje eu vou falar de um outro tipo de máscara que costumamos usar no dia a dia. Eu já não uso mais essas máscaras, mas para sermos aceitas em determinadas situações, a Jolie quer participar. Oi, Jolie, fala aqui. Pronto, já falou. Pronto. E então, nós usamos vários artifícios às vezes para sermos aceitas. Às vezes a gente não pode demonstrar no nosso ambiente, inclusive de trabalho, como a gente está se sentindo, como a gente gostaria de atuar, qual é a nossa verdadeira intenção. Jolie, não dá para participar do vídeo. Desculpa, mas a Jolie tá aqui ansiosa e eu devia ter deixado ela em outro cômodo. Enfim, então, essas máscaras, mais ou menos, usadas às vezes em ambientes de trabalho, querem dizer que a gente, às vezes, para se adequar, se transforma num personagem. Então, digamos que sejamos pessoas extrovertidas, estamos em um ambiente muito sério e que se a gente tiver o nosso jeito natural de ser, a gente não será aceita, a gente vai ser julgada. Então, usamos uma máscara fingindo que somos pessoas mais contidas. E o engraçado é que não tem a ver com caráter, você ser mais extrovertido ou mais contido. É claro que se estivermos numa corte, né, se estivermos numa audiência perante um juiz, o tom do ambiente é mais sério, é mais sereno, é mais contido. Isso é normal. Mas eu estou falando daquelas situações em que estamos numa empresa, num ambiente de trabalho ou até fora dele, em algum meio social, e que a gente não pode se expressar da maneira que a gente quer, da maneira que a gente acha apropriada e da maneira que mais tem a ver com a nossa alma. Uma vez eu ouvi uma frase, na verdade eu ouvi, depois eu li, até de um psiquiatra que diz que a nossa alma é maior do que o nosso esqueleto. E isso é muito profundo, porque eu pensei sobre aquilo e de como aquilo estava alinhado com os meus pensamentos, né? Como essa frase estava alinhada com os meus pensamentos. E na época, foi uma época que eu estava muito cansada do mundo corporativo. Porque o mundo corporativo, a gente não pode ser do jeito que a gente é. A gente tem que vestir aquela máscara o tempo inteiro para tentar se adequar. Algumas pessoas não vestem essa máscara porque elas são daquela forma, mas é um mundo de muita competição, de um querendo tomar o lugar do outro, não é um lugar de colaboração. Então, quem está alinhado com valores diferentes desse, né, de colaboração, de cooperação e de um ganha, todos ganham, não é um sobre o outro, é um ao lado do outro. Então, quem tem esses valores na alma, que é maior que o esqueleto, não consegue se adequar, mesmo que o salário, a garantia, o conforto sejam muito, muito, muito altos. Então, eu fiz essa metáfora com as máscaras de carnaval, quando a gente quer se transformar num personagem para curtir a folia, com as máscaras do dia a dia, né? Com as máscaras que as pessoas vestem para tentarem se adequar a alguns ambientes ou algumas atividades também. E aí tem uma coisa muito importante em relação à aceitação.
O quanto você se incomoda com a aceitação ou a não aceitação, né? E aí, eu tenho um livro que eu gosto muito, é um dos meus livros preferidos, chamado Mulheres que Correm com os Lobos, que é de uma psicóloga junguiana americana, a Clarissa Pinkola Estes. Eu tô até com esse livro aqui. A edição mais recente nas livrarias está com uma capa linda, uma capa dura, muito bonita. E em que ela fala sobre o comportamento feminino com base no que está enraizado nos contos de fadas. E lógico que o conto de fadas que mais sempre me toca, sempre mais me tocou, foi o Patinho Feio. Porque o Patinho Feio, ele na verdade, só depois que ele descobre, quando ele segue a jornada dele de querer ser aceito e não entender por que ele não foi aceito naquela família, pela mãe pata e pelos irmãozinhos patinhos. E então, dando um spoiler da história para quem nunca soube o final do Patinho Feio, na verdade o patinho não era um patinho, ele caiu ali por engano, ele era um cisne. Então, até a jornada dele se descobrir como um cisne, quando ele viu os cisnes voando, ele se identificou, foi uma jornada muito dura, porque foi uma jornada de muito desprezo, muita comparação, muito julgamento, e na verdade não tinha nada de errado com ele, ele só estava no local errado. Então tem alguns trechos desse livro, nessa passagem do Patinho Feio, em que eu até separei, porque fala sobre essa questão das mulheres geralmente terem essa situação de aceitação, delas não poderem ao longo da história ser elas próprias, né? Conforme eu disse no início, a maioria não pode ter a alma demonstrando ser maior do que o esqueleto. E aí ela fala nessa parte do isolamento como dádiva, porque às vezes a gente realmente tem que se isolar para a gente se encontrar, né? E na verdade isso é uma dádiva. E também é uma dádiva quando a gente é isolado, quando aquele outro grupo a que nós queremos pertencer, mas na verdade não pertencemos, quando aquele outro grupo nos isola, na verdade. Porque aí a gente é capaz de, naquele isolamento, buscar o verdadeiro grupo e buscar a verdadeira identificação. E aí tem um outro trecho do livro que eu até vou ler, que chama Os Gatos Desgrenhados e as Galinhas Vesgas no Mundo. O gato desgrenhado e a galinha vesga consideram as aspirações do patinho estúpidas e sem sentido. E, esse trecho diz porque ao longo da jornada do patinho, ele cai em várias famílias, de várias espécies, em várias comunidades, e ele não é aceito. Ele é desprezado, debocham dele, debocham do jeito dele, porque na verdade ele não fazia parte daqueles grupos, né? Não era igual àqueles grupos. Então, ela fala as aspirações do patinho estúpidas e sem sentido. Isso dá exatamente a perspectiva correta quanto à suscetibilidade e aos valores daqueles que criticam quem não é igual a eles. Isso está acontecendo até no meio político, né? Nos extremos. Mas vamos lá. Quem esperaria que um gato gostasse da água? Quem iria pensar numa galinha nadando? É claro que ninguém. No entanto, com enorme frequência, do ponto de vista do proscrito, quando as pessoas não são parecidas, é o proscrito que é inferior e não o outro. Bom, a atitude de não querer tornar ninguém inferior a outra pessoa, ou não mais do que for preciso, digamos que nesse ponto, o patinho passa pela mesma experiência pelo qual passaram milhares de mulheres exiladas. Aquela de uma incompatibilidade básica com pessoas diferentes, que não é culpa de ninguém, apesar de que a maioria das mulheres, no excesso de amabilidade, assumam o fato como se fosse sua culpa exclusiva. Ou seja, elas usam as máscaras e assumem a culpa de algo que elas não têm culpa. Elas assumem uma culpa
por serem autênticas, né? São as mulheres livres, mulheres que correm com os lobos, né? As mulheres têm um espírito livre e ao longo da história elas vêm se adequando para serem aceitas, com excessos de amabilidade, de agradar a todos, usando máscaras. Máscaras do sim, eu concordo. Máscara do sim, eu aceito. Máscara de desculpa, a culpa foi minha, né? Desculpa, eu não deveria ter falado assim. Desculpa, eu não deveria ter feito isso. Então, são esses comportamentos de restrição. A autora também fala que quando isso acontece, vemos mulheres que estão sempre dispostas a pedir desculpas pelo espaço que ocupam. É como se fosse alguma coisa errada, né? Vemos mulheres com medo de dizer simplesmente não, obrigada e ir embora. Vemos mulheres dando ouvidos a alguém que lhes repete insistentemente que elas são teimosas, sem compreender que os gatos não nadam e que as galinhas não mergulham. Eu comecei falando do mundo profissional, porque é um mundo em que eu fiz a maior mudança na minha vida. E a gente sempre se pergunta se fez certo ou se errado. Por quê? Porque ninguém veste o nosso sapato, mas todo mundo adora dar palpite sobre o tamanho do nosso sapato e do nosso pé. Não é verdade? Então, isso, além de ser no mundo profissional, também tem no mundo pessoal, o mundo dos relacionamentos, o mundo das amizades, o mundo familiar, não é verdade? Quantas vezes a gente achando que vai ficar sozinha, já não saiu com companhias que a gente nem estava tão interessada assim, né? Queria suprir uma solidão. Eu sou do ponto de vista hoje, eu não troco a minha idade pela minha juventude dos 17 aos 20 e poucos anos, nem por um decreto. Eu prefiro todas as minhas linhas e minhas marcas de expressão. Porque é uma sabedoria adquirida que eu, por exemplo, eu prefiro muito mais ficar sozinha, lendo, estudando, com os meus bichos, fazendo coisas que me agradam, do que estar me adequando a estar com pessoas por questão de companhia ou falta dela. Peraí, só um momentinho, que a Jolie, ela subiu aqui na minha cadeira de trabalho e ela, quando faz isso, ela fica buscando alguma coisa na mesa. Não sei se conseguem ver aqui. Enfim, vamos lá. E eu vou ler mais um trechinho dessa fala, porque é muita sabedoria que tem aqui, sabe? E tem muita identificação também. Vamos lá. Quando isso acontece, já falei essa parte, pedir desculpas pelo espaço que ocupam. Aí a autora ainda fala: devo admitir que às vezes considero útil no meu trabalho clínico delinear as diversas tipologias da personalidade, como gatos, galinhas, patos, cisnes e assim por diante. Se a situação permitisse, eu poderia pedir a uma cliente que imaginasse por um instante ser um cisne que não sabe quem é. É o caso do patinho feio, né? Imagine-se também por um instante que ela tenha sido criada ou esteja cercada por patos, que é o caso da história do patinho feio. Não há nada de errado com os patos. Afianço as minhas clientes ou sequer com os cisnes. Mas patos são patos. E cisnes são cisnes. Ou seja, se você é um cisne e nasceu para voar lindo e brevemente, e se você por um acaso caiu num local que você não se adequa, seja dos patos, das galinhas ou das outras aves, usando aqui uma analogia, você não deve ter medo do sofrimento que é buscar o seu caminho. Entende? Não deve. Porque quando você encontrar o seu grupo, os cisnes, que você vai se identificar em termos de valores, né? Mais em termos de valores até do que em termos de aparência, então vai ser uma descoberta única
e que você vai chegar ao fim da vida e vai dizer, valeu a pena. Você não vai ficar frustrado por ter ficado acomodado num determinado local em que você não se adequava. E aí, ela ainda fala, às vezes, para transmitir bem a mensagem, passo para outras imagens do reino animal. Gosto de usar camundongos. E se você fosse criada pelo povo camundongo? E se você fosse, digamos, um cisne sendo criado pelo povo camundongo, né? Os cisnes, em geral, detestam os alimentos que os camundongos comem e vice-versa. Cada um deles acha que o outro tem um cheiro esquisito. É verdade. Eles não têm interesse em passar tempo juntos e, se o fizessem, estariam constantemente perseguindo uns aos outros. Perseguindo uns aos outros. Por quê? Porque o mundo às vezes é tão cruel que quando você vê o diferente, uma pessoa que se destaca por características diferentes, você julga e você não entende. E pior, se você se sente diminuído, se sente com menos capacidade do que aquela pessoa que você está achando que é diferente de você, o que você faz quando você sobe os degraus da escada? Você joga a escada para que aquela outra pessoa não suba também e não alcance o mesmo local. Isso acontece demais no mundo do trabalho. Mas acontece também no mundo das amizades, acontece também no mundo dos relacionamentos, quando as pessoas não estão preparadas para estarem num relacionamento. Porque em relacionamento a gente exige do outro demais. Mas para a gente exigir do outro demais, a gente também tem que dar demais, né? Essa semana eu assisti uma live de um professor de cabala, eu adoro a cabala, e ele falou, se está procurando a alma gêmea, por que então você está junto do corpo gêmeo? Entende? Se você está buscando a alma gêmea, por que você está indo para a night buscar um corpo gêmeo? E isso ressoa demais, demais. Porque muita gente que busca uma alma gêmea, alguém que queira seguir na vida, que tem os mesmos princípios, os mesmos valores, os mesmos objetivos, estão perdendo tempo para passar o tempo só na companhia do corpo gêmeo, mas não da alma gêmea. E aí, enquanto você perde o seu tempo de vida junto com o corpo gêmeo, né? Como a gente cansou de... Eu já cansei de fazer isso na night. Você, na verdade, está fechando as portas, fechando o espaço para que a alma gêmea venha. Então, vamos lá. E o que dizer se você, sendo um cisne, teve que fingir ser um camundongo? Ou seja, você usou aquelas máscaras que eu falei no início da live, né? Você tem que ficar usando máscaras, fingindo ser quem você não é, para se adequar. Por quê? Porque é mais cômodo, muitas das vezes, você não usar aquela máscara, mas seguir e sentir e procurar o seu próprio caminho, ainda que seja de muitas dores, muitos dissabores e muita solidão. Tudo a ver com carnaval, né? Tudo a ver com carnaval. Dores, sabores e solidão não tem nada a ver com carnaval. Mas são as máscaras que a gente usa. A gente pode usar uma máscara e sair fantasiada em algum personagem, porque o carnaval é a época para isso. Mas a vida real não é para isso. Entende? A analogia? E finalizando aqui, porque na verdade eu não estou fazendo leitura de livro, né? Nem indicação de livro, mas é porque tem muito a ver esse livro que eu gosto tanto com o assunto que eu queria falar hoje. Então, tem uma pergunta, e se você tentasse falar com um camundongo, mas a cada vez que tentasse saísse um grande nido, você não se sentiria a criatura mais infeliz do mundo? Aonde está a sua felicidade? Porque, na verdade, no carnaval, a gente busca aquela alegria e satisfação a qualquer custo. Na verdade, é chamado o pão e circo, porque, na verdade, as pessoas querem esquecer da realidade, que é muitas vezes dura. Então,
Você quer sair da realidade? O que você quer no seu dia a dia? E diz, a resposta é um inequívoco sim. Então, porque se tudo isso é tão verdadeiro, por que as mulheres não param de tentar se curvar e se dobrar para assumir formas que não são suas? Por que a gente passa vestindo o raio das máscaras para tentar se adequar? Eu já parei de usar máscaras há muito tempo para tentar me adequar. Não pense que é fácil, porque quando você segue na contramão da manada, você é muito criticado. Mas, pelo menos quando eu tiver lá meus 80, 90 anos, bem velhinha, de bengalinha, eu vou olhar para trás e falar assim, eu sou uma vencedora, eu sou uma guerreira, porque eu não me arrependi de não ter tentado. Enquanto muitas pessoas, na hora da passagem, vão olhar e vão falar, caramba, eu podia ter feito tanta coisa que eu não fiz. Será que se eu fizesse isso, teria dado certo? Será que se eu fizesse aquilo, teria dado certo? Mas a energia do corpo já não é mais a mesma. A sabedoria aumenta. O corpo, ele se retrai, né? E o pior é o tempo, porque o tempo não volta. Então você não vai conseguir fazer o que você deixou de fazer no tempo que você teve a oportunidade ou buscou a oportunidade para fazer. É simples assim. E para finalizar, a autora ainda fala, devo dizer, com base em anos de observação clínica do problema, que na maioria das vezes isso não decorre de um masoquismo enraizado. Não é masoquismo. As mulheres não deixam de seguir às vezes o próprio caminho porque gostam de sofrer. Muitas nem sabem que têm a oportunidade de buscar o próprio caminho. E ela fala também que não é um masoquismo enraizado ou uma dedicação perversa à autodestruição ou qualquer atitude dessa natureza. Com enorme frequência, isso ocorre porque a mulher não sabe o que fazer. Ela foi criada sem mãe. Porque ela faz analogia com a história do patinho feio, porque o patinho feio foi rejeitado pela mãe, porque ele era diferente do grupo. Mas, na verdade, ele não era o patinho feio. Ele estava numa família de patos porque caiu ali por acaso. Ele era um cisne. Então, ele foi rejeitado pela mãe pata. Então, ele foi criado sem mãe. Ele não teve uma estrutura de aconchego e de acolhimento por ele ser diferente. Nós vemos no mundo animal, às vezes, em notícias na internet, que uma cadelinha que estava com os filhotes viu um gatinho em que perdeu a mãe e morreu, e a cadelinha começa a amamentar o gatinho e vice-versa. Né? Nós vemos muito disso no reino animal. Mas no caso do patinho feio, a mãezinha dele, que achava que era a mãe verdadeira, né, biológica, o renegou. Então ele não teve a mãe para ensinar para ele que ele podia buscar o caminho dele e que ele seria aceito, mesmo com as feições diferentes, com grasnidos diferentes, daquela família, que ele seria aceito de qualquer forma. Né? Quantas mulheres são livres, né? Nós somos livres, estamos numa família tradicional, às vezes até por religião, né? Que acha que tem que casar, tem que ser pro resto da vida. Mesmo que você esteja infeliz, porque no tempo das nossas avós elas faziam o casamento dar certo. Tinham que fazer o casamento dar certo. A responsabilidade é 50%. Ninguém casa com poste, ninguém casa sozinho. Não é verdade? Então, há um ditado que diz: tu puedes saber muitas coisas, é possível saber acerca das coisas, mas não se trata do mesmo que sentido, que deter o sentido. Não adianta você saber se você não sentir. Não adianta você saber o caminho na teoria se você não vivencia na prática. Isso é uma questão de ética, é questão de caráter, é questão de fazer o bem para você mesmo. Vamos tirar as máscaras e passar o carnaval de cara limpa.
A gente pode se fantasiar dos desejos de que a gente realmente queria ser e ainda não conseguiu atingir aquele nível de perfeição, porque a gente fica buscando a perfeição o tempo todo, né? Então a perfeição é inimigo da ação. Então, já o patinho parece saber das coisas, mas ele não tem nenhum bom senso. Coitado, o patinho é um filhote, né? O patinho ficou lá com a mãezinha dele e não acolheu o irmãozinho cisne, que era diferente, porque na verdade o cisne não era o patinho feio, né? E o patinho, tadinho, ele nem sabia que ele podia seguir o caminho dele livre e encontrar o seu grupo, e encontrar os seus semelhantes, e encontrar quem na verdade tenha o mesmo sentido para a vida, em termos de caráter, em termos de compromisso, em termos de respeito às outras pessoas. E mais, as mães do reino animal que ensinam seus filhotes a caçar não estão exatamente os ensinando a caçar, pois isso já está em suas entranhas. É verdade, né? A gente tem filhotinho de cachorro, eles mordem, precisam morder, trocam os dentinhos de leite e continuam mordendo, porque está na natureza deles. A mãezinha não precisa explicar que eles têm que morder. Mas as mães os ensinam a se precaver disso ou daquilo, né? A tomarem cuidado com os predadores, a tomarem cuidado com as coisas da vida que podem acontecer. Essa tremedeira aqui é a Jolie querendo participar, já que eu falei cachorro, ela apareceu, né, Jojo? Então, vamos lá, deixa eu terminar, Jolie. Elas ensinam tudo que os filhotes desconheciam até que ela mostrasse. Os filhotes não sabem, eles acabaram de vir ao mundo, por isso precisam da mãe, ativando assim novos conhecimentos e sabedoria inata. O mesmo ocorre com a mulher exilada, que eu falei no início. As mulheres exiladas são aquelas em que muitas vezes a sociedade deixa de lado porque elas querem ser livres, elas querem correr com os lobos, né? Então, se ela for um patinho feio, se ela não tiver mãe, seus instintos não estarão aguçados. Em vez disso, ela aprende pelo método de ensaio e erro. É aí que gera o sofrimento, né? Porque o patinho teve que seguir a jornada dele sozinho. Então ele caiu na espécie das galinhas, numa família das galinhas, e para até aprender ao custo do sofrimento, ser rejeitado pela família das galinhas e procurar outra família. E só no final da jornada dele, que ele olha para o céu, ele para de procurar no caminho, ele olha para o céu e vê os iguais a ele voando. E é lindo demais isso, porque é a descoberta de si mesmo, é a descoberta de que você não está sozinho no mundo, é a descoberta de que existem pessoas com o mesmo espírito de liberdade que o seu, com as mesmas características. Isso acontece muito no ativismo, né? Eu sou vegana há 15 anos. Na época ninguém sabia o que era veganismo. Aliás, quando eu me tornei vegana, eu não sabia que a palavra veganismo existia. E até encontrar o grupo, para eu não me sentir um ET fora do universo, foi exatamente isso na época. Existe um monte de gente igual a mim. Aliás, existe um nome para isso. Eu não sou fora do planeta. Não. Existem pessoas assim, que se recusam a comer qualquer animal e utilizar e escravizar. É simples assim. Eu estou dando um exemplo prático dessa analogia gigante que eu comecei a fazer sobre as máscaras do carnaval e as máscaras que usamos no dia a dia para efeitos de aceitação. Geralmente muitas tentativas, erros inúmeros, existe esperança, porém, pois a criatura rejeitada nunca desiste. Nunca desiste. Ela persiste até encontrar o seu guia, até farejar a pista, o rastro, até encontrar seu chão.
E é assim mesmo que deve funcionar. A gente não deve desistir no nosso objetivo, nas nossas metas, nos nossos sonhos, porque a gente vai encontrar quem tem os mesmos objetivos, metas e sonhos, ainda que seja um grupo muito pequeno numa população mundial de bilhões. E a gente vai encontrar o caminho. E se a gente também não conseguir encontrar por algum motivo, o aprendizado da jornada já vai ter valido a pena, porque quando você estiver no momento da passagem que eu falei naquela hora, poxa, o que eu fiz que eu poderia ter feito, que eu não poderia ter feito, que agora o tempo não volta mais. Vai ter tanta sabedoria, tanto aprendizado nessa jornada, que vai ter valido a pena de qualquer forma. Então, neste carnaval, podemos usar fantasias, mas aquelas fantasias que a gente realmente queira vestir, né? Mas não usar aquelas máscaras para sermos aceitas em qualquer ambiente. Isso não, isso jamais, isso chega e isso basta. Então, amanhã teremos uma outra live de carnaval. Eu tô aqui bolando qual vai ser a live de amanhã. Mas a gente pode falar sobre as fantasias. Hoje foi sobre as máscaras, então amanhã eu vou fazer uma analogia sobre as fantasias, tá bom? E aí numa perspectiva de olhar o futuro. Umas fantasias que sejam na perspectiva de que sejam nossos sonhos. O que a gente fantasia? O que a gente sonha? Porque sonhar e fantasiar é o primeiro passo para a realização, para concretizar alguma coisa que a gente queira, tá? Então, amanhã às 7h30 eu tô de volta. Quem participou, participou. Eu vou deixar o vídeo gravado para quem quiser. Eu vou tentar também colocar no YouTube. Eu não criei canal, não criei página nem nada. Eu mudei esse meu cantinho chamado Arte Holística para Mulheres Sábias, porque eu queria dar uma ênfase muito maior do que focada apenas nas artes, tá? Então, até amanhã. Para quem participar, vou deixar o vídeo gravado aqui e vou salvar também. Beijos! Jolie vai vir dar tchau, Flor? Ouviu a palavra beijo? Ó, Jolie também quer dar tchau. Ela ouviu a palavra tchau, aí ela veio correndo para ver. E querendo destruir meu braço também. Tchau para vocês, até amanhã. Jolie!